Bom, nós vamos iniciar. A escola. Na semana passada houve uma falha na transmissão e não foi gravado. Em contrapartida, muitos, devido ao tema que foi falado, talvez tenham percebido de forma involuntária uma apresentação da situação como se fosse com relação a Deus. Nós vamos continuar falando sobre o medo. Medo como sensação humana, como emoção humana, e não medo relacionado a isso, que medo relacionado a Deus, não. Medo é uma emoção humana. Aí você vai falar assim, mas Jerônimo, então você é para falar de emoção humana e não comparar ao temor de Deus, não adianta? Sim, adianta. Porque todas as nossas emoções, elas são originárias da nossa criação. Nós obtivemos, passa de pai para filho, sabe? Existe aquilo que a pessoa fala assim, é DNA. É DNA. Uma parte sim, outra parte eu creio que há mistério por trás disso aí, que nós nunca vamos entender. Mas o medo é a emoção mais inata que existe. Assim que o ser humano nasce, o medo entra. Assim que nasce, assim que se apresenta para esse mundo. Sim. De tudo que você fez, você pode ver, uma criança chora. E ela chora porque ela foi retirada do ambiente dela. Lembra que ela consegue respirar água. De repente ela não está mais respirando água. Ela está o ar, mas cadê que ela consegue assimilar isso? Então, quando você vê uma criança chorando, a primeira coisa que acontece quando ela consegue respirar é choro. Porque com a respiração, você tem a percepção melhor das coisas. Você sabe disso. Quando a gente fala assim, respira, para que você possa tentar perceber as coisas e se acalmar. O interessante é que o medo, ele é muito mais evidenciado quando não há percepção. Você pode ver, o medo quando é gerado na sua intensidade, a pessoa fica ceguinha. Fica cega, ela não consegue ter discernimento. Um cientista falou uma vez assim, que você em 5 segundos, você pode perceber 5 coisas, se você conseguir controlar a sua emoção. Percepção, observância, planejamento, tudo isso em 5 segundos. Planejamento e mais outras duas que eu não me lembro. Ele citou o seguinte, ele citou o caso de uma pessoa debaixo d'água. A primeira percepção que ela tem, não tem como fugir, estou debaixo d'água, não tem como, mas sempre há um escape se você conseguir comandar o seu cérebro de forma que você preste atenção nos detalhes. Então ele estava citando um filme em que eles fizeram... O protagonista, ele estava debaixo de um lençol de água numa caverna, tudo tampado. E acabou o tanque de oxigênio. Aí ele lembrou do pai, que o pai ensinava, filho, 5 segundos é o suficiente para você salvar a sua vida, se você conseguir perceber a sua volta. Aí ele percebeu, ele se acalmou e percebeu que tinha na parede da caverna, tinha umas bolhas de ar. Ele foi nadando, ele botava a boca assim, quando ele puxava o ar já sumia aquela bolha, já tampava de água. Era só o ar que estava. Isso foi suficiente para ele se salvar. Mas como uma pessoa vai perceber isso? A mesma coisa é a criança. Ela chora porque imediatamente após respirar, mesmo no sentido de criança, ela está percebendo, eu estou em outro mundo. Eu estou em outro mundo. Então o desconhecido, quanto mais você desconhece, mais medo você tem. Daí a palavra prosseguir em conhecer o Senhor. Meu Deus, prosseguir em conhecer o Senhor. E nós vamos partir daí. Vamos lá para Gênesis, capítulo 3, novamente. Nós vimos que medo é uma resposta emocional a uma situação que se apresenta como ameaça, não é isso? Perigo, ou até mesmo coisas desconhecidas. Comentamos as 3 aqui, assim, na nossa conversa no domingo passado, nós comentamos as 3. Mas eu quero enfatizar isso, quanto
quanto menos você conhece, mais medo você tem. A nossa mente, devido à perda, a sua totalidade na queda, ela adquiriu isso. Vocês já observaram que o homem ele tem uma essência da eternidade dentro dele? Todo mundo tem uma essência de eternidade. Sabe onde está essa essência? No meio da morte. É como se fosse assim, eu não me conformo, não era para eu morrer. Estão entendendo? Vamos bem devagar para entender. Não era para eu morrer. Esse questionamento é em tudo que gera medo da nossa vida. É porque a pessoa nasce achando que não vai morrer. Não. Então, mas isso está intrínseco. Como é que apareceu isso? Se eu nasci, eu vou morrer? Mas por quê? Por que eu tenho que morrer? Porque essa eternidade foi colocada no coração do homem. A palavra diz, e colocou a eternidade no coração do homem. Ou seja, o desejo de uma pessoa que realmente conheceu o Salvador Jesus Cristo, olhou para o seu caminho e se abominou, ele tende a buscar aquilo que é impossível para os homens. Por exemplo, se existe vida após a morte, desculpe, Senhor, me perdoa. A vida após a morte, esse nome parece um título esotérico, né? Parece coisa de espiritismo, mas não. A vida após a morte, entenda bem, a vida eterna, ela existe baseada em que a morte não é uma transição. Vê se os irmãos entendem. Que nós olhamos a morte como um empecilho. Nós nos garantimos, não tem como correr da morte, mas isso não é bom. Porque de qualquer forma, se a gente olha a morte como empecilho, ou seja, como assim, entre a vida eterna e você começa a ficar com medo. Sim. De que ela é capaz. A morte, ser pessoal, um exemplo, porque a Bíblia trata a morte como ser pessoal. A morte, não estou dizendo que ela é um ser pessoal, não. É tudo tratado como um ser pessoal, o conceito da morte. A Bíblia fala que Jesus venceu quem? A morte. Certo, mas esse vencer a morte entra no entendimento? Porque daí parte todo o medo. Não o medo da morte, daí parte todo o medo, tudo em conjunto, tudo um dentro do outro. Sim. Tudo. Para daí. Quando ele fala venceu a morte, eu quero chamar a atenção uma coisa bem estranha de se ouvir. Vamos colocar uma suposição aqui. Que a morte não fosse uma coisa tão simples para Jesus. Que, por exemplo, que isso? Deus ressuscitou. Olha bem, Deus pode ressuscitar o pastor Sérgio 5, 6 vezes. Morreu, ressuscitou, mas você vai morrer de novo. Entendeu? Então pensa bem, o que seria o Filho de Deus descer nas profundezas da terra como descem os mortos? Não, guardem isso, que até o final do estudo vocês vão entender isso. Voltando, guardem isso. O que era isso? O que causava em Jesus como homem? O que causava nele dentro? Não a especulação de, Jesus temeu. Não essa especulação, mas o que realmente causava dentro dele? Porque a essência humana estava aqui, estava nele. Aqui carne, dor. Então se a morte não é... Cansaço. Você falou que a morte não é uma transição, ela é uma continuação. Não, a morte não é um empecilho. Nós é que enxergamos entre a vida eterna e tem a morte. Quem jogou uma frase assim? Quem não morre não vê Deus. Muito jogador fala isso. Arrisca coisa assim, tá jogando cara. Quem não morre não vê Deus, vou arriscar. É como assim, não se faz um milésimo sem quebrar os ovos. A morte não é um empecilho, porque nem todos verão a morte, concorda? Nem todos verão, não é isso? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos, Paulo. Não abrir e piscar de olhos, nós que estamos vivos não precederemos os que dormem, mas após a ressurreição dos que dormem, nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Então muitos não verão a morte, mas a morte acontecerá, sabe como? Não vai haver a transformação? Não é necessário que o que é corrupto se revista da incorruptibilidade, então tudo bem, eu quero chamar esse entendimento. Agora vamos lá para Gênesis 3. Depois eu não vou entender porque eu citei isso. Gênesis 3, lembra o que nós lemos na semana passada? Sim. Qual foi o primeiro sentimento que o homem sentiu assim que ele desobedeceu a Deus? Medo, isso. Alguém lembra qual foi o que nós comentamos na semana passada? Gênesis 3, versículo 10.
Hein? Que o medo gera luta ou fuga. É, isso, então. Olha bem. Assim que o homem caiu, a primeira coisa que ele fez, lê aí no 10, versículo 10. Perdão, lê o versículo 9 e 10. Não, perdão, 8, 9 e 10, desculpa. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Ó, primeira coisa, olha bem. Não, primeira coisa, de ação, escondeu-se. Mas esse escondeu-se o pessoal pega, faz alegoria, não, é uma coisa muito mais profunda. Já não podiam mais permanecer diante de Deus, mas não sabiam o motivo. Não sabiam o motivo, hoje nós sabemos. Não sabiam o motivo, não sei porquê, mulher, eu estou com medo do Criador. Continua, Beth. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? Continua. E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi. Certo. Olha bem. Nós comentamos isso na semana passada. Eu ouvi a sua voz soar no jardim. Eu me escondi porque... Tem que ter um motivo. Eu me escondi. Qual foi o motivo? Eu olhei e vi que eu estava nu. Essa frase que vem depois é que é interessante, que nós comentamos. Lê o versículo 11, só parte A. E disse Deus: Quem te mostrou que estavas nu? Entenderam agora? Ora, quem foi que te mostrou? O medo. Lembra que eu falei para vocês que o medo é a evidência de circunstâncias que acontecem? Nós não sabemos explicar, mas ele acontece de nós porque é uma emoção. E isso não naturaliza as coisas. É uma emoção, que eu estou me sentindo. Não. O medo, ele tende a gerar, de uma forma ou de outra, uma coisa boa. Porque quando a Bíblia fala que ou você foge ou você enfrenta, de uma forma ou de outra você vai sentir medo, não é isso? Não tem como. Se você enfrenta, você sente, nem que seja por um tempo pequeno um espaço pequeno de tempo. Mas quando o Senhor falou assim, olha, quem foi que te falou que você estava nu? Quem te indicou? Quando você percebeu isso? Os irmãos não percebem nada na fase. Nós comentamos na semana passada, quem lembra? Quando essa pergunta do Senhor, quem foi que te indicou? Quem foi que falou para você que estava nu? Que você estava nu. Quantas pessoas haviam no jardim? Duas. Um olhou para o outro. Entenderam agora? Sim. Nós estamos nus. E talvez eles não tenham se escondido somente dele, talvez tenham ficado envergonhados um com o outro. Porque abriu-se a percepção deles. Então eles sentiram vergonha primeiro, né? Não, isso, a vergonha, mas é uma desculpa. Por quê? Porque o primeiro afastamento foi medo, sentimento. Eles nunca tinham sentido isso. O que nós estamos sentindo? O que está acontecendo conosco? Sabe? Ou o medo em si, ele é comprovado pelos entusiastas, pelos cientistas, como uma desconfiança. O medo gera desconfiança. A mente humana consegue melhor captar desconfiança, porque a desconfiança traz um cuidado, do que a confiança. Ronaldo, toda vez que você sente medo, independente da situação, porque o medo ele existe, ninguém escapa dele, você tende a desconfiar de tudo, porque é uma segurança tua. A famosa frase, se a farinha é pouca, o que acontece? Não, Sérgio, já viu essa frase? Já que eu não sei qual é o perigo, eu vou me isentar de tudo. O medo natural do homem afasta das pessoas. O medo causa desconfiança e principalmente o medo, de uma forma indireta, também te afasta de Deus. Mesmo ele sendo condição humana, ele te afasta de Deus. Não porque você fica com medo de Deus, mas porque você desconfia de tudo. Exemplo disso, quando uma pessoa está com medo, olha só, quando uma pessoa está com medo, ela tende a confiar em coisas que pareçam com ela. Exemplo, médico. O que tem em comum com você? É humano. Hã? É humano. Humano. Entendeu? Agora, consolo. Ronaldo vem aqui me consola. O que tem em comum Ronaldo comigo? Que ele sujeita a mesma coisa que eu, não é isso? Sim. Então ele vem e me consola.
A tendência da mente humana é falar assim, o que tem que eu posso aceitar, porque tem a ver comigo, ela desconhece qualquer situação que não seja humana. Ou seja, o medo se apresenta uma ameaça, um perigo, uma coisa desconhecida. Eu começo a sentir umas sensações no meu corpo, primeiramente. Olha só, eu até enumerei aqui. Não precisa anotar não, ó. O processo fisiológico. Fiz um processo aqui, fisiológico do medo, ó. Percepção da ameaça. Primeira coisa. Segundo, ativação do sistema nervoso. Sentiu, porque teve percepção. Ó, liberação dos hormônios de adrenalina e cortisol. Isso é o que os médicos falam. Redirecionamento do fluxo sanguíneo. E essa parte é interessante. Porque o coração tem... Olha como é que o corpo conhece o medo. Teu coração começa a se proteger e bombeando primeiro o sangue para as partes menos vitais. É interessante, menos vitais. Que principalmente o intestino, porque quando uma pessoa está com medo, muito medo, tende a afetar o intestino. Não é isso? Olha, dá tudo a sensação, olha, dá sudorese, dá tremedeira. Irmãos, o medo é tão forte na sua essência, mesmo que você não sinta, que ele consegue mexer com o teu corpo todo. Tudo. Já reparou isso? Uma pessoa está acostumada a tomar banho gelado, mas no dia que ele está com medo, aquele banho menos gelado, acostumado, suscitando a mim, ele tem que ser pior. O medo não tem como você deixar de senti-lo. Faz parte do ser humano. E vamos ver biblicamente isso. Faz parte do ser humano. O medo não tem como você assim, não leio o medo. Existe um remédio, a pílula do medo. Não tem. Outra coisa, já viram pessoas que não têm medo de morrer? Sejam policiais, seja enfrenta o perigo e vai embora? Antes daquilo ali aconteceu o medo. O medo pode te jogar de frente para o perigo também. Porque você tem a fuga ou tem o enfrentamento, não é isso? De uma forma ou de outra foi gerado pelo medo. O medo não é uma condição que diminui a pessoa. Não é uma condição que fala assim, nossa, fulano é medroso. Essa frase, você é muito medroso, é porque aquilo que te causa medo não causa medo a mim. Mas faz de mim uma pessoa corajosa demais? Não, isso é porque o outro homem está me vendo. Então o outro homem está me vendo, como o Jerônimo é corajoso. Ou o Jerônimo está vendo a Joyce como a Joyce é corajosa. Um exemplo. Por quê? Porque essa condição humana, você precisa de um referencial humano. Pode perguntar, irmã Beth. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Assim, o medo, estou falando medo assim, secular, às vezes na minha percepção, pode ser assim, como se diz, como é que eu vou falar? É uma proteção, porque, por exemplo, a pessoa que não tem medo de nada, ela de repente faz coisas que podem, assim, causar um dano a ela, né? Certo. Entendeu? Tá, Vamos supor, tem uma briga ali, eu não tenho medo, eu vou lá mesmo. Isso. Entendeu? De uma forma ou de outra, bem colocado. O medo causou o quê? A pessoa. Não, aliás, o medo causou o que o medo pode causar e às vezes até causa mesmo, causa. Fuga ou... Não, mas o que o medo pode causar baseado nisso? Se a pessoa for lá e enfrentou, não quer saber das consequências. Coragem. Não, ela pode causar na pessoa. Inconsequência. Isso, entendeu agora? Exemplo, logo após a queda do homem, nasceram 2 filhos de Adão, Sim. Caim e Abel. Caim, por mais que houvesse a raiva e a ira dentro dele, aparentemente ele não sentiu medo. Quando ele foi amaldiçoado, ele não se sentenciou, falou, quem achava me matar? Não vai te matar, não, vou botar uma marca em você. Vamos dizer, então Caim não tinha medo? Não. Caim tinha medo sim. Mas o Senhor quis despertar aonde ele devia ter medo. Quando o Senhor se apresentou para ele, falou assim, Caim, por que está descaído o seu semblante? Envolve tudo. Raiva, tudo. Aparentemente menos medo. E ele falou assim, eis que o pecado está à porta. Você está conversando com o pecado e você devia ter medo dele. Devia ter medo dele, porque o desejo dessa pessoa chamada pecado é contra ti. Não é isso que diz lá? O seu desejo é contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. É como Deus fala assim, Sérgio, pastor Sérgio, vai ser terrível e você vai ter medo dos pés à cabeça, mas a ti cumpre, tu tem uma função de dominá-lo, mesmo sentindo medo. Dominá-lo.
Muitas pessoas vão para o Senhor por meio do medo. Vocês lembram? Eu quero voltar para... Vocês lembram que nós lemos aqui 2 Samuel, a questão de Davi, mas hoje nós vamos mostrar pontos mais interessantes, mais abrangentes. Olha só. 1 Samuel 17. O medo sempre tem... nós temos a percepção da circunstância. O medo, ele faz com que você se sinta de uma forma vergonhosa. Ou seja, eu não estava com medo, agora eu estou com medo. Incrível, perceptível, o medo não sai de você. Não sai de você. O medo está ali, é uma emoção humana que ela pode ver, é involuntário. Você não tem como assim, não sentirei medo, mas existem alguns treinamentos que o pessoal faz, que é o seguinte, dominar as emoções, certo? Um teste feito com soldados, verificaram que os soldados tiveram melhor desempenho, foram que agiram a mesma coisa que os outros, corajosos, mas tiveram medo antes. Então eles tomaram cuidado com tudo. Com tudo. Tudo tinha direito. O corajoso, ele não mede muito bem a consequência, então ele pode cair num evento do medo. Ele pode ser abatido. Você entendeu por quê? Porque tem esse negócio, eu não fui, ele agiu com a sorte. Tem gente que age assim, roleta russa, tipo, você roda o tambor do revólver e vai. É coragem, o cara que faz isso tem coragem. Mas ele está jogando com uma coisa que ele aparentemente não conhece. A certeza das benesses faz com que nós entremos no medo sem percebê-lo e caiamos. Quer ver um exemplo? Os remédios. Olha bem, os remédios. Você faz uso dele. Estou citando um exemplo, por favor, que tocar esse assunto, depois o pessoal fica aí mordido, porque o farmacêutico não pode ser de forma alguma afrontado. Mas os remédios, de uma forma ou de outra, você criou confiança neles. Você criou confiança. Mas caiu o dia que você viajou de navio, e o navio naufragou, e você sobreviveu nadando até a praia, e na praia não tem nada. Você acha que você vai pensar no medo porque a tua pressão está alta? Você acha que você vai pensar no medo porque você não vai dormir à noite? Serão as menores as preocupações, não é isso? Concordam comigo ou não? Sim. Menores. Então nós somos tendenciosos. Nós adquirimos medo porque queremos não sentir nada. A partir do momento que é tirado isso da gente, tirado a situação de conforto, nós entramos em pânico. Porque nos acostumamos. Por isso que eu sempre ensinei, segundo a palavra, aquele que tem, considera como se o quê? Não. Como é que é? Como se quem não tem. Isso aí, quem tem, considera como se não tivesse. Porque para que nada você se agarre. Decepção. Junto com medo, uma das performances humanas negativas é a decepção. A decepção sempre vem após o medo. Porque o medo aconteceu justamente porque uma coisa que você confiava falhou. Você faz tratamento todo ano. Você busca o médico e você busca se cuidar. E aí vem uma doença. Mas não era para acontecer. Porque se eu não fizesse isso antes, eu seria chamado de quê? De que outra pessoa vai chamar? Ronaldo se trata, tudo bem, e vê eu não me tratando. Quando eu ficar doente, você vai me chamar de quê, Ronaldo? Negligente, relapso, não é isso? Isso. E quando a pessoa se cuida, não é uma referência não, eu estou citando para você, vamos dizer que quando a pessoa se cuida, ficou doente. Vai banalizar também, viu? Não adiantou nada se cuidar, ficou doente? Não. O problema é a segurança. É psicológico da pessoa. É, tipo assim, um exemplo, se eu me trato, concorda comigo que eu vou viver assim, seguro. Nós esquecemos de que o Pai da vida tem segurado a nossa vida, que as condições humanas aqui estão muito bem, o médico é sorridente, ele tem um sorriso limpinho, é gente branquinho, sabe? E ele olha pra mim assim, ele fecha o olho e fala assim, pô, você é o cara, você tá muito bom, porque eu já ouvi isso. De um médico, eu falo assim, cara, rapaz, você não existe. Teve médico que ficou com tanta raiva e falou assim, eu vou trazer uma pessoa melhor que você para disputar com você aqui na esteira. Porque ele queria me ver cair.
Minha esposa sabe disso. As pessoas tendem a criar uma confiança, no entanto, Deus nunca permitiu que eu criasse confiança. Porque quando eu fiquei doente, cardíaco, eu passei por 8 cardiologistas. E eu falava que eu estava doente. Sabe o que eles falavam? Síndrome do pânico. Eu vou ler aqui, Samuel. Síndrome do pânico, medo, tá com... Como é que é? Ansiedade, terror noturno, tudo tem direito, sabe? Falar. Mas eu sabia o que eu tinha. Diferente, isso é de Deus. Você saber até o mal que está vindo para você é de Deus. É muito melhor quando Deus te orienta, Sérgio, passarás por certas coisas, mas não temas. Concorda com isso, Sérgio? Concorda com isso? Olha só, Apocalipse diz, eis que estou para lançar alguns de vós, Satanás vai lançar alguns de vós na prisão, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até o quê? A morte. Então ia acontecer, não é isso? Não ia acontecer, não era o veredito? Isso aí, essa situação que eu quero que os irmãos entendam, baseado no que eu vou ler agora em 1 Samuel. Vamos lá. 17, né? Qual? 1 Samuel 17. 17, mas eu marquei uns versículos específicos aqui. Aqui, 1 Samuel 17 aqui. Fala sobre a guerra dos filisteus com Israel, não é isso? Isso. Aqui. Primeiramente, vocês, para pular, todo mundo conhece a história? Conhece? Então, olha só. 17, versículo 11. Lê, pastor Sérgio, por favor. Se puder. 11. Leandro. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Isso. Continua. Não, até aí, essa frase, quero que vocês vão ler. Ouvindo, que palavra que ele ouviu? Não precisa abrir para ler, não. O que Golias falou com ele? Vem cá, para que guerrear? Basta um homem, lembra da condição que eu te falei, Ronaldo? Que um homem observa outra? Lembra que eu tenho, não pode esquecer disso. Que as circunstâncias com relação a medo tem a ver sempre com uma condição humana, ou seja, eu verifico se tem um homem melhor, se tem uma pessoa melhor do que eu, sabe? Uma comparação. Esse homem chegou e falou o quê? Aí, tem alguém para me enfrentar? Basta me enfrentar e me ganhar que acabou a guerra. Nós vamos servir vocês. A Bíblia fala, o pastor Sérgio leu aí, temeram muito, no original diz assim, tremeram os joelhos. Por que agora? Sabe por quê? Porque agora a guerra não estava baseada numa luta corpo a corpo de todo mundo. Eles estavam acostumados. Agora uma pessoa desafiou, falou assim, olha, eu quero que venha um homem e nós seremos escravos. Então essa condição, o que poderia fazer de benefício para Israel? O que causaria? Benefício para Israel, se um homem se apresentasse, o que causaria? Se um homem se apresenta para lutar, Libertação. Poupar vidas, não é isso? Isso. Recursos. Recursos, isso mesmo. Um homem. Mas só. Tudo bem. Passa adiante, olha só. Vamos ver aqui. O versículo 32. 32, lê, ou 7, 32 até o 34, até o 34, por favor. Ok, Leandro. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Pronto. Tem que observar esses detalhes. Não, por favor, eu estou aqui. Eu quero que você retire o medo do coração deles, circunstância. Não desfalece o coração de ninguém, não, porque o rei estava sendo covarde. Sim. Ele estava oferecendo a filha e metade do reino para quê? Para aquela situação se livrar. O medo faz o que conosco? Queremos livrar do sentimento de medo. Não importa como. Continua lendo. Forte. Vai. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra os filisteus. Porém, Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Para até aí. Marca aí. Circunstância. Você não tem como vencer isso, não tem como.
Não tem como ficar sem tomar. Gente, eu tenho que citar. Eu sei que isso vai causar pedra para você ver. Você não tem como ficar sem usar isso. Você não tem como, chegou o limite, não tem como mais. Condição. Isso. Mas entenda bem, não quer dizer que você é um pecador violento porque você está debaixo da condição. É a reação humana, é o que fala. Então, o que fala não é um fato? Você não vai vencer esse cara, não. Ele duvidou com a fonte da experiência. Mas olha só, independente disso, não era verdade o que ele estava falando? Um homem com 3 metros e o outro com 1,60 m. A Bíblia fala que ele tinha gentil aspecto, eu calculo que 1,60 m, o tringueleta da família. Então, mas então, então, aí você vê, essa condição, Sérgio, isso não é, nós não devemos desprezar isso não, isso é real. Olha bem, condição enorme. Até se eu sentir medo, não é que Deus vai compreender, não. Ele não vai me rebaixar como ser humano, porque é natural do homem. Essa situação não tem como vencer. Não, mas não tinha mesmo. Não tinha como vencer. Continua, pastor Sérgio. O versículo 34. Vai. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. Circunstância. Qual é a circunstância aí? Que gera medo? Vinha um leão, ou seja, não sabia nem dizer se era um leão ou um urso, nem isso. Ele falou assim, caramba, eu sei que o bicho era grande. Alguma coisa. O leão, circunstância. E qual é a situação que chamou a atenção de Davi quando o urso ou o leão vinha? O que ele fazia? Sair. Não. O que ele fazia? O urso ou o leão? Tomava uma ovelha do rebanho. Isso. Sim. Você pode ser medroso, mas você sempre vai proteger o melhor que você. A tendência do ser humano é isso, quando ele não perde toda a dignidade. É fazer com que, assim, eu estou aqui com vocês aqui, eu estou à frente, um exemplo, eu estou à frente, para que nada aconteça a vocês. Então isso já começa a o quê? A mostrar um enfrentamento do medo, porque existe o medo. Aí o que ele fala? Ele fala que quando isso acontecia, o que vinha? Aí ele diz aqui, 35. 35. E eu saí após ele, e o feria, e o livrava da sua boca, e levantando-se a barba, e o feria, e o matava. Ó, não foi somente enfrentar e tirar a ovelha. Ele tirou a ovelha e matou. Então ele observou o seguinte, olha, pode ser, eu não desprezo isso não, mas o teu servo já passou por situações difíceis. Falar aqui com a irmã Beth, eu, irmã Beth e os mais velhos aqui, o pastor Sérgio, a nossa experiência, lembra que diz Romanos 5, a tribulação produz o quê? A paciência. E a paciência e a experiência, você vai sempre se lembrar e buscar, quando a situação perigosa se apresentar, você vai buscar as coisas principais que estão guardadas num canto que o cérebro se recusa a buscar. Uma segurança que para o cérebro não existe. Ele olhou, não tem homem para te proteger, não tem polícia, não tem escudo, não tem nada, o seu cérebro humano não tem como. O que Davi fala para a alma dele? Em vários salmos ele fala uma frase para a alma. O que ele fala? Descansa minha alma. Descansa. Então a alma não vai entender que a alma eu sei que a alma, a psique está no cérebro, mas é como se a alma se comunicasse com o cérebro. E o que eu faço? O corpo está falando isso aqui. E você fala para a alma assim, ó, aquieta-te, cérebro, aquieta-te. Todo o meu sentimento, aquieta-te. Descansa minha alma no Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Espera. Eleva meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Esse versículo é enganoso, é assim, tem uma pegadinha. Quando ele fala assim, eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Dá a entender que você vai vir o socorro de lá? Não. De onde me virá o socorro? Está cercado de monte, Jerusalém é cercado de monte. Eleva meus olhos para os montes. Os soldados, como apareciam, cercavam a cidade. Eleva meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? A pergunta é assim, de onde me virá o socorro? Já não tem mais como. Não tem como um socorro passar por cima dos soldados que estão sitiando a cidade.
o meu socorro, aleluia, Vem do Senhor. vem do Senhor. Mas o medo continua. Independente, o medo não impede você de buscar o Senhor. E nem vai facilitar nada, apenas você busca a Ele, porque você está sentindo uma coisa que está fora do seu controle. Deixa eu ver que parou em que versículo? 35. Repete 35, por favor. Eu saía após ele, eu feria e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão na barba e o feria e o matava. Tá bom, mas isso vindo de uma pessoa forte, como nós olhamos, né, Ronaldo? Que nós discutimos aqui, nós comparamos humanidade com humanidade, não é isso? Pode ser até aceitável, não pode, Beth? Um cachorro bravo. Você sabe, você enfiar a mão na boca do cachorro e dar um jeito, porque você tem que se libertar disso. Mas vindo de uma pessoa fraca, vindo de uma criança, vindo de um homem de gentil aspecto, mas ele não se pronunciou como forte. Falou assim, olha, eu tenho certa experiência. Os soldados estavam morrendo de medo. Pela primeira vez Israel estava tremendo. Porque, meu Deus do céu, alguém vai ter que ser escolhido. E quem vai ser? E quem vai? O rei falava assim, olha, quem for, ainda não estava obrigando ninguém não. Era voluntário, mas ninguém queria ir. Mesmo com recompensa. Sabe quantos dias foram isso? Durante 40 dias, o gigante ia estar de manhã, ia estar fazendo, tem macho aí não? Não, tem homem não? Ele deve estar virando uma chacota. Ele já considerava, sabe como? Mas havia a peleja de vez em quando, eu não via a intensidade da peleja por causa disso. Mais uma vez, homem que me enfrentar. Homem que me enfrentar. Tá cheio de gente assim no mundo. Tá cheio de gente que fala assim, eu vou acabar com... provocando. Eu vou acabar com você, gera medo, sabe? Circunstância. Eu vou acabar com você, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aquele outro. Se você não tem um desfecho do futuro. Uma certa vez, meu filho Estevão me procurou com 13 para 14 anos e falou assim, pai, tem um garoto na escola que todo dia quando dá o recreio era infernal, né? Quando dá o recreio, era o bullying geral, porque você estava no pátio assim, você não tem pra onde correr. Sabe disso, né? Tipo, era a hora do recreio, era fatal. O mais forte, o vizinho mais fraco. Aí disse que o garoto chegava para ele e falou assim, fala alguma coisa que eu te arrebento. Botava a cara com cara, você abaixava a cabeça, se tu falar alguma coisa eu te arrebento. Aí Estevão veio falar comigo, aí eu falei, filho, sentei ali na copa e falei assim, vem cá, deixa eu falar uma coisa. Quando esse garoto vier, você não vai enfrentá-lo não. Você vai apenas olhar nos olhos dele. O tempo todo que ele falar com você, você não desvia os olhos dos olhos dele. Senhor, testemunho de que aconteceu como eu estou falando. Nos outros dias, Estevão chega em casa, pai, o que foi, Estevão? Pai, eu fiz o que o senhor falou, mas fez morrendo de medo. Pai, não desviou o olho dele, pai, ele falou, ele encostou o rosto na minha cara, ele falou, depois ele pegou, saiu e não falou mais nada. Entenderam o que acontece? O medo também levou ele a fazer, não tem saída, fazer. Aí ele virou para mim e falou assim, pai, Estevão, ele passou os dias, Estevão, como é que tá lá? Pai, nunca mais ele passa direto. Por quê? Quando você olha nos olhos de uma pessoa, o medo não deixa, o medo que tomou conta de você, não deixa você olhar, levantar a cabeça, não deixa. Mas quando você olha nos olhos de outra pessoa, você encara. A pessoa não sabe o que vem dali. É forte. Olha, agora vocês vão entender. Leia, irmão Beth, eu vou passar para o irmão Beth. O versículo 30... 36. Não, o 36, vai. Assim feria o servo o leão como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Vai, continua. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Para aí, depois tu continua o restante. Olha bem, o que ele fez que nós comentamos semana passada? Trouxe a lembrança. Trouxe a lembrança. A experiência. Olha, não foi meu corpo, não foi meu físico, não foi a minha velocidade, nem foi a minha destreza com a espada. Foi o Senhor que livrou da boca do urso e do leão.
Ele, como ele me livrou, olha, você traz a memória, aí você não está vencendo o medo. Você está enfrentando aquilo que gera medo em você. Porque ele já está gerando medo em você. Também ele venceu o medo, você falou semana passada, porque ele tinha a promessa, né? Não, isso, vamos chegar lá, mas tem outros detalhes também. Olha só, a primeira lembrança que veio foi o seguinte: ele já tinha tido uma experiência. Já viu quando você consegue superar uma coisa que você sabe, você não precisa nem contar para ninguém, que não foi você. Que não foi você, pastor Sérgio. Que não foi a sua condição humana, você fala assim, cara, eu não sou tão inteligente ao ponto de superar isso, eu não sou tão forte ao ponto de superar isso. Entendeu? Aí vem a lembrança, o cérebro busca, mas o cérebro luta contra a confiança. Ele não é treinado para confiar, porque o ser humano é de forma de natureza e desconfia de tudo, por isso há tantas maldades, há tantas fugas e há tantas guerras. Porque o ser humano prefere desconfiar. Quer ver um exemplo? Quando, até para o crente hoje, quando vê um ato de bondade, desconfia. Sim. Desconfia. Então nós queremos maldade no nosso coração. Por quê? Porque nós acabamos desconfiando da situação que é real. Uma adversidade. O perigo bate à tua porta. De uma forma ou de outra você vai ter que enfrentá-lo. Mas o medo continua lá. Olha bem, leu qual verso? Termina no 37, depois do ponto. Da mão desse filisteu. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. É muito fácil falar isso. Ah, tá bom, tu quer ir lá enfrentar? Já dava a morte da Davi como certa. Ah, vai embora, beleza, vai lá. Faz lá o que você tem que fazer, quer dizer, pelo menos alguém vai lá fazer. Volta pro, vai pro 44, verso. Não, perdão, deixa eu ver aqui. É isso aí, o 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Continua. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Quem enviou Davi? Quem enviou, segundo essa frase? Deus. Representante. Qual foi a lembrança que ele teve? Olha bem, a lembrança que ele teve. Quem está me enviando aqui é o Senhor. Por quê? Porque eu sou bom? Não. Porque eu tenho experiência com Ele e amo Ele? Não. Porque você afrontou Ele. Não é assim, não se prega nas igrejas. Irmãos, Deus não está mexendo contigo, não está mexendo com Deus. Mas isso é verdade. É verdade. Ninguém toca no servo de Deus. Mas o servo de Deus não sofre consequências? Sofre, mas não está impune nem invisível aos olhos de Deus. Essa frase olha só, é tão pesada. Ô Joyce, lê na tua tradução, é a mesma? O porém, depois do porém. É isso aí, porém eu venho Vai, a ti- lê você de novo, vai. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ninguém lembrou disso. Ninguém lembrou, estava todo mundo querendo se defender a si próprio, quando na verdade Davi tinha isso no coração. Irmãos, olha o que começa a fazer com o medo que nós sentimos. Essa situação que eu estou passando hoje, o Senhor tem assistido. Essa situação de afronta que tem sido hoje, seja o Senhor que julga a minha causa. O que a Bíblia fala sobre a vingança? A mim pertence A mim pertence a vingança. Se eu decidir, será justo. Eu a retribuirei. A ira, quem fala ira? Não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não é isso? Ou seja, disfarça ela até antes do dia terminar, porque depois que você dorme, cara, mesmice. Isso aí. Essas condições são condições que são colocadas para o homem, para o homem perceber. Ele buscou na mente dele. Ele não só me livrou do leão do urso, mas agora eu estou como embaixador. Agora danou tudo. Agora já me apresentei como o homem que vai representar o Senhor dos Exércitos. Porque você afrontou ele. Qual era a afronta do gigante? Qual era a afronta do gigante? Por favor, eu quero chamar a atenção a isso. Qual era a afronta do gigante? De que forma ele estava afrontando, Ronaldo? Quando ele falava o quê?
O gigante, quando se apresentava... Que é da carne de Davi, as aves do céu. Não. Para Israel, os 40 dias. Ele se apresentava todos os dias de manhã, à tarde. Não tinha nenhum. Mas ele não estava representando os filisteus? Sim. Deus, ok. Lembra de Jó? Vou mandar um também. Vou mandar um, só que o meu é pequeno. O meu é diminuto. O meu tem uma coisa que esse gigante não tem. O gigante confiava na altura, na lança, na espada. Coitado, a espada teve um fim triste para ele. E no escudo. Confiava nisso. Esse que eu vou mandar vai confiar em mim. Ele vai confiar. Vai ter medo? Vai. O que Davi fez? Ele colheu 12 pedras. Os irmãos sabem o que era uma funda? Os irmãos sabem o que era uma funda que ele usava? Era um pedaço de couro com uma parte larga embaixo onde botava pedra. Uma parte era amarrada aqui na mão, no pulso, e a outra parte ele segurava. Ele girava a força centrífuga, segurava a pedra, e ele tinha que ter uma mira muito boa para largar a ponta e a pedra ir na direção certa. A Bíblia fala, olha aqui, Jorge, lê você agora, hoje, lê o 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Continua. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva. Para. Entenderam agora? E saberá toda a igreja, e saberá todos os irmãos aqui, que o Senhor livra. Por meio de uma pessoa, o Senhor livra um monte. Meu Deus. Uma pessoa que confia, uma pessoa na igreja que confia, sabe? Que fala assim, não vamos temer. Esse temor, nós não sabemos o que está do outro lado. Ele está querendo nos enganar. Então, o Davi foi como fosse um exemplo. Então. Isso, ele falou assim, olha, hoje mesmo eu vou tirar a tua cabeça. Ele não tinha nem espada, não queria tirar a cabeça de Davi, de Golias. Ele fala aí, não fala aí? E ele fez ou não fez isso? Fez com que espada? Do próprio Golias. Do próprio Golias. A Bíblia fala que Golias não estava morto, não. A Bíblia fala que ele caiu, tombou. Mas e a coragem para ir lá para perto dele? Ele não caiu? Caiu. Olha bem, vai, Joyce, lê pra gente. É o 47. Não, só vamos pular. Perdão, deixa eu ver aqui. Saberá toda a congregação que o Senhor salva. 50. Não, lê o 50, Joyce. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Ó, sem que tivesse. As circunstâncias pedem que você se proteja, que você se alimente bem, que você faça isso, faça aquilo. Mas quando essas condições são tiradas na ilha, você depende daquilo que você não tem. Entendeu? Então por que não buscamos antes aquilo que nós não temos, mesmo tendo outras coisas? Porque o medo faz com que você tenha a segurança humana. Você pode vencer sem a estrutura, né? Isso aí. Sem ter a estrutura. Isso, por exemplo, aqui. Você pode até ter a estrutura, que é as coisas que você confia mais para falar. É aquilo, professor. Logo no começo, na introdução, aquilo que o senhor falou. A pessoa pode ter, mas não deve confiar. Isso aí. Porque hoje eu vejo essa aula tudo sinalizando para Jesus Cristo, né? Ela sinaliza para Jesus. Se a gente for olhar, isso aí vai de Isaías 53. É isso aí. Tudo. Então fala de Jesus. É o único que tinha para se apresentar para gente. Mas vamos ver. É muito forte. Vamos ver o homem Jesus. Né? Vamos ver o homem Jesus. Olha aqui. Muito forte. Provérbios 3. Joyce, pode encerrar aí a leitura, porque o restante dos irmãos já sabem. Ele mandou a pedra na testa do gigante. A Bíblia fala que ele caiu desmaiado. E aí Davi foi para lá e matou ele. A Bíblia fala, matou, arrancou a cabeça dele. Vocês sabiam que Davi não largou a cabeça? Vocês sabiam disso? Não largou hora nenhuma. Até se apresentar diante do rei tem um período de muitas horas. A Bíblia diz que se apresentou diante do rei com a cabeça. Que coisa... Sabe por que esse rei não largou a cabeça do gigante? Não era para mostrar para os outros, não. O que ele prometeu? Hoje mesmo o Senhor te dará a mim.
a gente eleva a nossa coragem quando nós apresentamos o Senhor. O Senhor me fez isso. Eu não tinha condições de enfrentar, não tinha condições de nada. No entanto, Ele me dotou de força e poder. Sabe, pode falar, Beth. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pode falar. Enquanto isso, peraí, abre Hebreus 3, Provérbios 3, por favor. Vai falar, Beth. Pode falar. Vai. Não, assim, você falou que foi 40 dias, né, que levou para acontecer as coisas. Então, a minha dúvida é assim, porque Deus sem poder poderia ter feito isso assim em menos tempo, vamos dizer. Porém, esse tempo, assim, seria Deus, como é que eu vou perguntar? Mostrar para as pessoas ou desenvolver neles uma fé, uma falta de medo, entender esse tempo assim, porque Deus pode fazer tudo rápido, né? Aqueles homens foram afrontados, como é que eu vou dizer? Provocados, sei lá, para poder, aquele gigante lá humilhando, as pessoas eram soldados, não são gente que nem eu, como soldados, homens preparados para a guerra, no entanto, temeram aquele homem. Muito medo. Então, eu fico pensando assim, esse tempo todo, porque Deus não faz nada sem propósito. Ele teria um propósito o quê? Dos homens confiar mais? Não, o propósito foi o seguinte, que antes dessa batalha, Saul desobedeceu de forma assim, final. A Bíblia fala que Deus rasgou de ti o teu reino e deu ao teu servo que é melhor do que você. O que dá a entender aí é que Deus deixou chegar a situação para eles perceberem o tipo de rei que ia guiá-los. Entendeu? O tipo de rei que ia guiá-los. Um rei que se lembraria, Deus amado, é muito maravilhoso. Um rei que se lembraria o tempo todo do Senhor. Um rei que não deixaria de ter medo. Tanto que os salmos dizem que ele temia. Mas ele falava assim, olha, a ti eleva a minha alma. Em ti eu busco socorro o tempo todo. Esse tipo de rei é o que eu escolhi para vocês. O evento, aquilo ali era nada. Aleluia. Era nada. Era para mostrar o medo que vocês estão sentindo. Eu vou colocar um rei que ele vai ter o mesmo medo que vocês, mas ele vai sempre confiar em mim e vai enfrentá-lo. Então a situação com certeza era essa, apresentar Davi, porque Davi citou duas coisas interessantes, que Deus nunca tinha abandonado ele, não é isso? E que ele estava vindo ao gigante. Olha que astuto, como se diz que a palavra, quando a pessoa vai se apresenta, ele fugiu a palavra, que austeridade não. Não, quando a pessoa se apresenta assim, eu vou fazer e está acabado. Não, a coragem, esse tipo de fugiu a palavra agora. O contrário de tímido. Destemido, isso aí. Destemido. Olha, eu venho a ti, em nome dos exércitos, que está querendo me livrar, que está querendo mostrar que eu sou o cara, que você afrontou. Eu sou o único aqui que percebeu que você afrontou foi a Deus, não foi esses homens covardes que estão aqui não. Afrontou o Senhor. Ele usou autoridade. Isso, então na verdade o medo todo, aparentemente, tecnicamente o medo foi embora. Posso morrer? Posso. Mas o Senhor está dizendo para mim que Ele vai me dar você na minha mão. Ele vai dar você hoje. E hoje, agora a sentença de morte, hoje as aves vão comer tua carne. Acabou a tua afronta, durou 40 dias a tua afronta. Durou 40 dias o que você coloca de medo, o ataque das coisas que nós vivemos. Eu comento muito isso com a Joyce, com relação à condição física. Quando nós somos abalados fisicamente, nós entramos em pânico. Sim. Como é que pode isso? Mas eu ouvi uma coisa na semana passada, o irmão Beto falou assim, engraçado, eu continuo com o mesmo problema e agora estou tendo alegria e paz. Cicatrizes nas costas. Sabe o que é isso? Chibatada? Paulo e Silas? No entanto, cantavam alegremente. Aleluia. Não era um abuso. Não era um abuso. Paulo, Silas, nós estamos aqui, olha que honra. Nós sofremos isso e ainda estava arriscado ser mortos, né? Não é isso? Sim. Executados. Nós estamos aqui sofrendo por amor de Cristo. De Cristo. Não, eles não ligavam mais para nada. Por isso que eu digo, irmãos, o medo tem a ver com você buscar o que Jó falou. Capítulo 27, versículo 19. Eu sei que o meu Redentor vive. Está a desgraça, está acabado.
os diagnósticos todos são para o fim, mas o meu Redentor vive. Então concorda que a morte deixa de ser um empecilho? A conversão vence o medo. Hein? A conversão vence o medo. Na verdade não, o medo acontece, mas a conversão te dá esperança. E a esperança é sobre o medo. Aleluia. É sobre o medo. Olha aqui, aqui é Provérbios 3, versículo 5 e 6. Lê, Silvia, por favor. Confia no Senhor de todo Não, peraí, os irmãos acharam? Todos acharam aí? Vai. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E não te estribes no que... Olha, eu pego mais... Não é o que você entende, não é só isso. E não te estribes no que o teu cérebro está falando para você. Está indicando. O cérebro te protege. Olha bem, o Senhor está acima do intelecto. O cérebro condiciona o teu corpo, da sudorese, da tremedeira, para você se proteger, não é isso? Você sabe por que a pessoa treme no frio? Sabe por quê, Joyce? Porque o corpo tende a se aquecer. A hora que parar de tremer é hipotermia, você não sente mais nada. Então é a tendência do corpo. Então tudo isso o corpo reage. Mas ele fala assim, não te estribes na condição humana. Exemplo, eu caio pro remédio, porque é assim que eu aprendi. Eu preciso dessa noite de sono, então eu vou e me entrego aquilo ali. Não estou citando contra, estou dizendo a condição humana. Concorda que a condição existe? Não podemos negar isso. Então eu me entrego a isso porque isso vai facilitar meu pensamento. Ronaldo, é muito mais fácil eu perceber de uma pessoa igual a mim. Entendeu? Tipo assim, olha, não tem sono, toma remédio. Mas o problema é que você sabe que você vai ter que tomar remédio todo dia para dormir. Escravo. Mas isso. Aí tudo bem, em paz me deito, Salmo 4, versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono. Mas isso no primeiro dia não aconteceu. No segundo dia não aconteceu. No terceiro dia não aconteceu. Quantos dias o homem aguenta sem dormir? 11. Não é isso? 7. Não, 11 dias. Até 11 dias você deve ter morte, se você não dormir. Vamos supor que você chegou lá no 11º dia, e 12º, 13º, 14º, já era estar morto, estava abandonado em algum lugar. Será? As condições é que são enganosas. Não quer dizer que, orei a Deus e eu dormi. Sim, Ele pode fazer você dormir. E se Ele não fizer você dormir, o que você está na tua mente dele te tranquiliza. Então não é circunstância, viu, eu dormi. O que adianta dormir e no outro dia continuar a mesma coisa? Você tomou um remédio, mas à noite você vai ter que tomar um remédio de novo. E o medo do desconhecido, de que o que está acontecendo comigo? Eu nunca tive doente, nunca tive isso, nunca tive aquilo, aquele outro. Olha as coisas que estão acontecendo na minha vida, por que virou minha vida? Ele nunca vai, eu não creio que Deus vai ficar dando explicações, porque Ele chama o antídoto disso de confiança. Confiai. E ainda fala, provai e vede. Provai e vede. Que os egípcios que vocês veem hoje, esse terror aqui, que é chamado de terror, nunca mais vocês vão ver. Aí muitos paciência. Isso não existe. Existe, nunca mais vocês vão ver. Irmãos, eu já vi coisas, o medo já assaltou a minha família, de coisas impossíveis, tipo, nós ficamos com tanto medo aqui, de que a minha mãe, coitada, ela sentava no sofá que tinha aqui e ela tremia assim. Isso é normal, como se não tivesse sentindo nada. Ela tremia de medo da situação que estava tendo aqui há muitos anos atrás. E cada dia pior, e ela vivia, eu não quero citar a situação porque não convém, mas era muito ruim, ela vivia de frente ali, ela via todo dia à noite, ela tomava um banho, eu lembro que ela ficava assim, ela não queria falar nada, ela não queria assustar a gente. Medo. Em uma noite, uma situação que era impossível se resolveu. Em uma noite, um incrédulo chega para minha mãe e fala assim, Dona Esther, essa situação vai ser resolvida. Aí tudo bem, minha mãe ficou assim, a situação estava muito ruim, e numa noite, de forma impossível, não tinha como, sem tirar a vida de ninguém e sem dar um tiro, resolveu a situação. Porque a minha mãe, mesmo com medo, se entregava à oração todos os dias, assim,
Senhor, socorre. Mas ela não deixava sentir medo. Ela sentia, o corpo dela sentia, mas a mente dela trabalhava o tempo todo. Senhor, Senhor, ampara-me. Sabe, situações como, tipo, nós íamos perder o terreno e foi para leilão. E leilão é uma máfia danada, você sabe disso. Tem um comando um monte de gente e meu pai só tinha o dinheiro de um lance, sabe como é que era, Sérgio? Funciona. E chegou na hora assim, o primeiro lance já foi o máximo que ele tinha. Ele deu lance. Aí, daí a pouco, um senhor olhou para ele assim, irmãos, meu pai tremia de medo. Meu pai falou que o coração dele estava muito disparado. Eu falei, perdi minha casa, perdi tudo. Aí um homem chega e fala assim, o Senhor sabe o que eu estou contando. O senhor quer a sua casa? Um grandão lá. Meu pai olhou para ele, eu quero. Foi lá, ninguém dá mais lance, não. Ninguém dá mais lance. Como pode? Me explica como pode um socorro desse vir deixar o meu pai disparar o coração, disparar tudo que o irmão falou, para chegar na hora, porque o Senhor é bom, Ele Aleluia. Não dá nada além do que você possa suportar, Ele não dá. Aleluia. Ele não dá nada além, e sabe, e o meu pai não acreditou no que estava acontecendo. Ninguém dá mais, não estava todo mundo sob o comando daquela pessoa. Sob o comando daquela pessoa, que era o que comanda tudo, tipo assim, bota para dar lances e tal, para ele adquirir a propriedade. Ele olhou para o meu pai e olhou o temor nos olhos do meu pai e perguntou se eu quero a sua propriedade. Quero. Meu pai contou e falou, pessoal, ninguém dá mais lance. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, o dinheiro que meu pai tinha no bolso. No bolso que eu digo assim, que ele tinha arrumado para tentar adquirir a propriedade. Era menos da metade do valor que eles iam vender. Provisão de Deus. Isso aí. Irmãos, olha só, para a gente encerrar, por favor. Aleluia. Abra em João 12. Agora nós vamos falar de mais um homem. João 12, vamos encerrar com esse versículo. Os irmãos entenderam que a análise hoje é a condição humana e como ela age, quer para bem, quer para mal, no coração das pessoas. Lembre-se que essa condição de confiar no Senhor é uma condição de quem? Do velho homem ou do novo homem? Do novo homem. Que simboliza quem? O homem antes da queda. Lembra que no domingo passado nós comentamos? Lembra, Joyce? Que comentamos... Tá tudo certo aí? Tá. Que comentamos de que o medo de uma forma ou de outra, ele acaba criando confiança que ele naturalmente não deveria criar, porque traz a memória de coisas que a mente humana não tem condições, natural não tem, de fazer. Lê para mim, Silvia, está aberto aí? Tá. João 12, 27. Nem vou abrir não, vou acompanhar com os irmãos aí. 12, 27. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me dessa hora, mas para isso vinha esta hora. Quem tem tradução diferente? Joyce, é a mesma? Só muda de Então lê. Só muda turbada. Vai. Lê. Agora minha alma está turbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vinha esta hora. Repararam que isso não é uma pergunta? Hein? Reparou isso? Que não é uma pergunta? Olha só, primeiro faz a pergunta, que direi eu? Olha só, naturalmente, prestar atenção nisso que não é uma pergunta. Alguém tem interrogação depois? Não. Depois da interrogação. Repara bem, eu quero te... No meu tem assim também interrogação no Pai, salve-me desta hora. Hein, olha aqui. Eu também tenho. Olha aqui, o que diz assim, que direi eu? Que direi eu? Tem interrogação, não tem? Uhum. Então, é que essa tradução daí da sua colocou, mas nas outras 5 não tem interrogação. Que direi eu como homem? Salve-me desta hora, não é isso? Natural. Mas, para o quê? Mas o que, Jorge? Para isto vinha esta hora. É isso que diz todo mundo? Para esta hora eu vim. Ou seja, o infortúnio, Jesus começava ali um receio e medo. Aqui na minha Bíblia aqui está interessante. Vai, diz pode assim, ler. ó, agora minha alma está turbada. Certo. Aí vírgula, ponto e vírgula. Aí ele diz aqui, ó, interessante. Que direi eu? Deve ser Jesus, né? Aí vem interrogação. Aí vem Pai, vírgula.
Aí ele está perguntando, Pai, vírgula. Salva-me. Salva-me desta hora, vírgula. Hum. Mas para isso vim a esta O que Jesus quis dizer é o seguinte, olha só, minha alma está angustiada, eu estou revelando para vocês. E que direi eu? Poderia dizer isso aqui, Pai, salva-me desta hora, não é isso? Sim. Mas para esta hora eu vim. Há coisas, irmãos, olha só, que você teme, porque você sabe que você pode finalizar a sua vida dessa forma. Sim. No entanto, você aguarda a vontade do Senhor. Marcos capítulo 14, versículo 32. Marcos capítulo 14, verso 32. Alguém olha sempre Jesus como a pessoa que executou o sobrenatural. Sim, ele é. Ele foi e ele é. Suou sangue. Mas é interessante, Vai, Paulo. professor, que a Bíblia nos ensina que Jesus, dentro desse contexto, mesmo nós sabendo que ele era, em três eles são um, mas sabemos que ele sempre dependia do Pai. Por isso é chamado autor e consumador da nossa fé. Ô Beth, lê para mim o 32, por favor. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto Olha, eu oro. Por favor, eu vou pedir a máxima atenção, porque isso é corriqueiro, todo mundo lê isso. A máxima atenção, vai. 33. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e a angustiar-se. Por favor, alguém tem alguma coisa menos inflacionada aí? Ele começou a ter o quê? Pavor. Sabe o que diz no original? Tremedeira. É o que está no original. Meu Deus. Olha bem, ele começou a ter pavor e angustiar. São duas coisas diferentes. Ó, pavor, lembra? Medo em excesso, né? Foi explicado medo no ápice, no máximo grau que o corpo possa sentir. E angústia. O que é angústia? Jorge, você pode falar o que é angústia? Porque você pronuncia essa frase de vez em quando. Assim, o que você entende por angústia? A angústia, pelo menos pra mim, é que tu não consegue nem explicar o que tu tá sentindo, mas é algo muito ruim, uma sensação Que ruim. você não sabe o que é? Sim, não sabe o que é. Quem mais pode falar sobre angústia? Já tem sentido e denominou angústia. Você sente uma coisa que você não sabe, mas que está o tempo todo ali te agoniando. Vou lembrar uma coisa muito, ô Silvia, você já teve essa experiência e outros aqui também já devem ter tido. Quando alguém está para morrer e nós estamos acompanhando a pessoa, certo? Eu me perdoa até citar isso, tá? Mas olha, a angústia, ela vem de uma forma que é incompreensível. É como se você falasse, eu não tenho, é como se você quisesse pegar o nada. O nada, você não tem, é iminente. Tipo assim... Algo fora do controle. O pior momento na verdade, você não tem controle. Quer ver um exemplo? No funeral, qual a melhor atitude tua para quando você vai ao funeral? Assim, você vai ao funeral, tem os parentes da pessoa que morreu. Qual é a melhor atitude, a única recomendável que você faça? Fica quieto. Quieto. Falando. Porque ninguém pode tirar o teu luto, pastor Sérgio. Ninguém pode tirar. Não existe. Que isso? Entenda bem, a Bíblia fala que esse sentimento é humano, o sentimento de perda. De perda. Não quer dizer que está afrontando a Deus. Ele está triste e passar pela tristeza, do luto, é bom. No último dia que eu visitei meu irmão, antes dele falecer, na mesma noite, e eu percebi que ele estava agoniando, ele ia morrer mesmo. Aí separaram ele, botaram numa sala, separaram. Certo. Aí nesse dia eu cheguei lá, era mais ou menos 6 e pouca da noite, e ele não reagia mais nada. E ele ficava exatamente dessa forma, não sei se seria angústia. Ele estava assim... Exatamente. Isso, mas a angústia, olha bem, a angústia é um sentimento que é mútuo.
Tipo assim, E a pessoa está consciente. isso, Não tá olha só, talvez nem olha tivesse bem, mais consciente. angústia. O que você acha, já que você tocou nesse assunto, que vai te alimentar numa hora terrível dessa? Que tomara que nenhum irmão aqui passe por isso. O que você acha que pode te livrar disso? Uma angústia só pode ser vencida por uma coisa superior. Como a angústia é o máximo, tem alguma coisa superior? Só Deus. Não, só Deus? Deus. Lembra o nosso irmão Ronaldo fala o que a mãe dele falava. Isso é questão de tempo. Angústia nós sentimos. Ela não falava, mãe, mas começa a fazer assim, Isso. fazer assim. Olha, eu presenciei um homem falando assim, me pedindo ajuda, eu não consegui tirar ele da câmera e falei assim, olha, deixa. Porque daqui a pouco isso vai acabar. Sim. Entenderam? Isso é a lembrança do que você viveu a vida toda. A vida toda. A fé no teu Salvador. Meu Deus. Agora continua. Rebete, está lendo? Vai, lê, 34. E disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Não melhora, hein? A frase não melhora, não é isso? Não. Olha, agora ele falou, ele não devia falar nisso, ele não tinha discípulos. É como a pessoa olhar o pastor e achar que é forte. Entendeu? Aqui, ó. Repete a frase dele. A minha alma o quê? A minha alma está profundamente triste até a morte. Olha bem, o homem que ressuscitou Lázaro. Agora fala que está triste até a morte. O que vai acontecer? Continua, Beth. E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Pediu ou não pediu? Pediu. Calma. Marcos é o único que cita com detalhes para os irmãos entenderem. João passa por. Nem mostra essa parte, já mostra a traição. E Lucas mostra também menos detalhes. Olha só. Para que fosse possível, passe dele aquela hora. E disse. Vai? E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Ó, vai parando. Esses detalhes eu quero que vocês entendam o que Jesus está sentindo. Pai, todas as coisas são possíveis. Ele estava pedindo alguma coisa para Deus? Ou ele estava reconhecendo o Senhor? Reconhecer. Pai, essa situação minha muda? Deixa de ser tudo possível para o Senhor? Ele está falando isso? Essa situação minha é maior do que o Senhor? Não. Ele estava citando o seguinte: Pai, a angústia. Estou angustiado aqui, todas as coisas são possíveis. Ou seja, reconheceu o Pai, a soberania do Senhor. Continua, Beth, segunda. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu Então havia uma vontade. Nós temos a vontade. Mas na verdade, nessa hora que se revelam os filhos do Pai com relação à sensação do homem caído. Sim. Pai, não se faça a minha vontade. Irmão, você teria coragem de saber que você pode ser livre pelo Senhor? E pedir, você cometeria um pecado e pedir assim: não quero ser livre não. Se a tua vontade é me levar, é como se Deus deixasse duas: olha, eu quero te levar, mas eu quero fazer isso contigo, mas se você pedir, eu vou conceder a você. Porque um homem pediu 15 anos de vida. E Deus já tinha determinado: arruma tua casa, você vai morrer. Não, chorou, botou a cabeça pro lado, berrou, Senhor, não sei o que lá, e concedeu 15 anos. Nesses 15 anos, sabe o que ele fez? Besteira. Na vida do profeta que pediu para morrer, né? Professor, Pode falar. esse versículo aqui é o Evangelho. Hein? Esse versículo é o Evangelho de Deus. É. É o propósito de Deus. Olha só. É muito forte. Olha bem. Lê, Beth, o 37. Olha, lembra? Ele falou assim: não faça o que eu quero, mas o que tu queres. Fala. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Olha bem. A situação, comparando, olha a minha situação, é por vocês. E vocês estão dormindo. Uma pessoa consegue dormir com angústia? Não. Uma pessoa consegue dormir com problema? Pode ser que durma depois de se enxarupar todo tipo de barbitúrico. Então, o que Jesus falou é que vocês não conseguem saber o que está para acontecer. Vocês não conseguem ter discernimento, sabe por quê?
Porque antes disso, olha bem, vou ler o 31. Mas ele disse com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Da mesma maneira diziam todos também. Eles estavam declarando para Jesus, nós iremos com você. Jesus encontra eles dormindo, ou seja, o sentimento de quem está nos acompanhando no sofrimento não é o mesmo. Não é o mesmo. Não é que você deva cobrar, não. Você está dizendo que me segue, que você vai me seguir para onde quer que você não está conseguindo permanecer com os olhos abertos, porque o cansaço está Não está na mesma visão. Isso aí, não está no mesmo sentimento. Não. Olha bem, 38, essa parte aqui que eu quero definir. 38, Beth. Vigiai e orai. Bem pausado, bem lento, Beth. Quer ver? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Todo mundo pronuncia isso. Vocês entendem isso? Sim. Não estou dizendo que eu sou o dono do entendimento. Vocês entendem? Não entreis em tentação. É necessário evitar, porque isso, quanto mais você ora, menos tentado você fica pelo medo. Amém. Quanto mais você ora, quanto mais você busca, mais ocupada a tua mente com Deus. Então não tem como ficar ocupando com aquilo que a sua falsa segurança. Mas quando ele fala assim, o Espírito na verdade está pronto. Você quer dizer isso? O Espírito está pronto. É fácil querer vencer a tentação. Querer. Todo mundo tem desejo. Mas difícil realizá-la. Ele falou assim, olha, o Espírito, o que está dentro de você está pronto. Ele quer. Mas a carne não aguenta o sofrimento e procura outros meios que possam livrá-la. Meu Deus. Entendeu agora? A carne é fraca, ela é fraca porque ela não tem nada a ver com Deus. A carne não sobrevive como ela quer, segundo o Senhor. Ela sobrevive nesse mundo. Usam só essa frase, esse pedaço de versículo para justificar o pecado. Outras religiões que falam, a carne é fraca. É isso. O pecado. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, o espírito na verdade está pronto, ele está pronto. O espírito do homem está pronto para querer vencer, querer. Mas você depende, você está num corpo espiritual? Você está na carne. Entendeu? Amém. Então fica difícil. Então dizendo, é melhor que você não entre em tentação, que você olhe o tempo todo e não deixe sucumbir o que está no... Pode falar. Vou fazer uma pergunta pro senhor. Peraí, só um minutinho. Olha aqui, só um segundo, peraí para fazer. Olha, para finalizar, é o último versículo, Hebreus 5, que vai complementar tudo isso que nós lemos. 5, deixa aberto. E pode falar, pastor. Hebreus 5. Quando ele fala esse espírito está pronto, ele não está dizendo espírito do convertido, não, né? Tá falando não, o espírito do homem. Ou seja, olha, vocês. O espírito está pronto, o sentimento interno de vocês é pronto. Ou seja, eu quero ser forte, Sim. Eu quero vencer, Sim. Eu não quero sentir medo, eu não quero sucumbir ao medo. Sim. Entendeu, Jorge? Que nós sempre conversaram. O sentimento está dentro. Eu não quero sucumbir a essa dependência, eu não quero nada. Então todos aqui, não tem maior nem menor, todos têm desejo. Sim. O problema é que nós habitamos numa carne. Sim. E ela é fraca. E a Bíblia fala o quê? A Bíblia fala que a carne milita contra o espírito. E o espírito milita contra a carne. Há uma luta, nós já nascemos e até a morte é uma luta dentro de nós. Confiar na carne, que fala confie nisso aqui. E confiar no que o espírito diz, o interior do homem. A Bíblia fala, por mais que a minha carne se corrompa, que as doenças venham, Roberto, e acabem definhando você, o meu interior tem obrigação, ele não depende da carne, ele está dizendo, não depende da carne, o meu interior se renova. Ele não para de renovar, porque uma desgraça está acontecendo, ele não para. Foi o que aconteceu com Jó. Jó teve ainda disposição intelectual, mental e até mesmo física para enfrentar 3 amigos que diziam que ele tinha transgredido diante de Deus. Ele, para tu ver, um homem com doença, quem é que consegue, irmãos? Quem é que consegue com doença? A pessoa quando está com um mínimo de doença, com medo das opressões, com tudo, ela tende a fugir. Ela fala assim, eu quero alguma coisa, ela abre o YouTube, eu quero vídeo de autoajuda, eu quero ouvir isso, eu quero ver aquilo, eu quero ver aquele outro. Eu não quero me quedar diante de Deus e falar, Senhor, a minha alma está angustiada. Mas se essa vontade sua, faça-se. Por quê? Evidencia o amor que você tem. Olha Hebreus
Hebreus 5. É o último versículo. Hebreus 5, versículo... 14. Quem falou? É 14 o último? Mas eu falei 14? Não, o senhor falou o último versículo do 5. Não, perdão, não. Não é o 14, não. Não, é o último versículo, vai ler aqui. Desse irmão. Olha só. Olha, lembraram de tudo que vocês leram? Aí, olha só, lembraram do receio, para essa hora eu vim, não é isso? Da oração de Getsemane, que suou sangue, não é isso? Ok, olha o que Deus fala. O 6. Deixa eu ver, lê, Joyce. Bem pausadinho, bem com bastante calma, vai. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De quem que ele está falando? De quem está falando? Tu és sacerdote eterno de Cristo. Continua, vai. O qual, nos dias da sua carne... Para, só um minutinho. O qual, quando estava vivendo aqui em forma humana, entenda que em forma humana, vai. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte... Para! Não, olha bem, está exemplificando, pessoal. Ele nos dias teve oferecendo o quê? Com grande clamor e lágrimas, para aquele que podia livrar da morte. Vai. Foi ouvido quanto ao que temia. Peraí, não entendi. Está dizendo que ele foi ouvido. Aleluia. Não tá entendendo, não? Jesus se livrou da cruz? Não. Da morte. Então qual é a vantagem aqui? A morte. Não, a vantagem aqui. Ó, o final. Repete o final aí, Silvia. Foi ouvido quanto ao que temia. Ouvido. O pai ouviu. Eu estou ouvindo. Mas ele lembra que ele falou, não se faça a minha vontade, mas a sua? Olha o próximo versículo, vai. Meu Deus, forte. Olha. Pode, né? Pode? Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ainda que fosse filho, pai ouviu filho, eu estou te ouvindo. Você está dizendo que eu queria ouvir isso de você, faça a minha vontade é essa. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Cruz. Nós não entendemos, muitas vezes, o medo que nos assalta. E o medo com uma aparência de concretização, ou seja, finalização do temor, nós não entendemos. A Bíblia fala que ele foi aperfeiçoado pela obediência, a primícia da ressurreição, ou seja, a obediência ao Pai, fez tudo. Por isso que na hora da cruz pronunciou o quê? Tetelestai. Quem é que lembra? Consumado. Está consumado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a obediência, guardei a fé. Entendeu? Está consumado era a palavra que tinha que ser ouvida no final. Tinha que ser ouvida, nada parou Jesus. Lê, Joyce. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Olha bem, irmãos, muita situação que nós passamos, que o medo gera na nossa vida. Entenda uma coisa, nada disso está oculto aos olhos de Deus. Nada. Nada. Seja com Davi, seja com Pedro andando sobre as águas, sempre o Senhor estará lhe socorrendo. Mas nossa mente tende a entender socorro como livramento da situação. Vocês trocariam sua alma por um livramento físico? Trocaria sua alma? Não é que deu para o diabo, não trocaria assim. Você arriscaria o livramento físico com a incerteza do futuro? Não. Mas fala não agora, não estou duvidando do pastor não. Fala não agora, só que isso deve ser decidido antes de acontecer. Quer ver um exemplo? Quando eu conto com os irmãos que um doente no hospital, lembra do que eu falei? Ele falou, olha, mas se é para ele me curar, e ele sabe que eu vou voltar às velhas práticas, eu não quero ser curado. Meu Deus. Eu quero que ele me leve. Então a preocupação, você até pode desejar isso, mas e a dúvida com relação ao que pode acontecer? Ele se preocupou mais com a alma dele. Mas é claro, isso. Essa vida terrena aqui. Isso é alcançar o primeiro Adão. O Adão que não vê isso, vê assim, eu nunca quero me esconder de Deus, eu nunca desejo me esconder de Deus.
Eu quero que minha vida seja uma vida que eu esteja sempre assim, ó, não é puro não é perfeito não, mas me apresente diante dele. O medo não deve me impedir de me apresentar diante de Deus. E para isso tem que trazer a lembrança que ele é Senhor e que ele toma conta da minha vida. Amém? Amém. Muito forte. Vamos orar. Aleluia, Jesus. Vamos orar. Glória a Deus. Obrigado. Agora os irmãos entenderam dessa vez a condição humana de que o medo ele existe, de que o medo está presente e que de uma forma direta ou indireta ele contribui, na verdade, no final, para a nossa decisão. Ou seja, se o medo existe e o corpo humano, o cérebro humano não tem essa capacidade natural, inata, de buscar confiança, nós forçamos, nós falamos para a alma, descansa minha alma. Alega-te, minha alma, no Senhor, e buscamos a lembrança daquilo que pode nos trazer esperança. Não é isso que diz Jeremias? Eu torno a trazer à mente aquilo que me dá esperança. Vamos orar. Amém. Senhor Deus e Pai, meu Deus de bendito, Deus de amor, Pai, Deus de misericórdia, Senhor Deus amado em quem confio, Senhor Deus amado em quem confiamos, Pai amado, Senhor, muito obrigado, Pai querido, que deste condições físicas a teu servo para poder explanar aquilo que é da tua santa vontade, Pai. Que nenhuma palavra que foi dita aqui nessa manhã tenha vindo da vontade humana, Pai, mas que tenha sido dada para a compreensão dos meus irmãos. E que os meus irmãos compartilhem isso com o seu próximo, Pai Santo. Que toda vez que tiverem com pessoas amedrontadas à sua volta, possam explicá-las e colocá-las no entendimento de que o Senhor tem controle sobre todas as coisas. Pai amado, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, tem dado graça ao teu servo, Pai Santo, aos irmãos que aqui estão. Em nome de Jesus Cristo nós choramos. Leva os irmãos para os seus lares, debaixo da sua mão poderosa, Pai Santo. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Amém.